Olá, queridas irmãs, queridos irmãos do Núcleo Espírita Francisco de Assis e demais amigas e amigos que nos ouvem. Nossos votos de muita paz, que Jesus possa nos inspirar, nos envolver e nos unir nesses momentos em que vamos conversar, comentar algumas de suas passagens de seu Evangelho. Como de hábito, antes de começar a nossa reunião, nosso estudo propriamente dito, fazemos a leitura de uma breve página como preparação do nosso ambiente. A página, então, que nós vamos ler é do livro Caminho, Verdade e Vida, assinado pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Abrimos aqui aleatoriamente e o livro foi aberto na lição de número 128, que se chama Dádivas Espirituais. Então nós temos um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9, onde nós lemos: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, mais uma vez, isso é do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E a partir desse versículo, diz-nos Emmanuel: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Monte Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O Mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. E com essa página, então, façamos a nossa prece inicial. Jesus, divino amigo, nosso companheiro de todas as horas, agradecemos, Senhor, por havermos chegado até aqui mais uma vez, procurando em Teu nome, Senhor, compreender, praticar e espalhar o Teu Evangelho de amor, de consolação, de esperanças e de fé. Não a fé que nos levaria
à idolatria, ao fanatismo, e também não à esperança que nos fizesse apenas esperar, mas a consolação ativa, Senhor, da certeza que só o Senhor poderia nos dar da vida futura, de que a vida continua sempre, e assim pudéssemos começar a compreender as leis de nosso Pai e nos colocarmos de acordo com elas. Agradecemos, Jesus, a sublime oportunidade de amor que é encontrar os irmãos em torno da Tua palavra de luz. Pedimos, Senhor, que possamos ser nesse momento o bom intérprete da mensagem espiritual para os irmãos que nos ouvirão, que nos ouvem neste momento. E assim possamos, Senhor, trazer um pouco mais de compreensão e de encorajamento para as lutas do dia a dia. Muito obrigada mais uma vez, Jesus. E com essa prece, então, Senhor, pedimos a permissão para que em Teu santo nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga desta casa, deste núcleo espírita Francisco de Assis, e acima de tudo, em nome de Deus, possamos assim dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, seguindo a programação da casa, hoje então temos estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 4. O capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. No item 4, que tem como título A Realeza de Jesus. Realeza de Jesus é interessante porque até alguns filmes foram feitos, com essa ideia de realeza, de nos referirmos a Jesus como sendo um rei, o rei dos reis. Então temos assim algumas referências e nós sempre temos assim algum estranhamento por parecer confundir o poder espiritual com a realeza terrestre, por exemplo. E Allan Kardec, nesse capítulo, propõe uma visão sobre qual de fato é a realeza de Jesus. E isso inspirado num versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, e que Allan Kardec separou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos então retomar. Foi um item já estudado, já trabalhado, mas nós retomamos apenas como base para a reflexão do dia de hoje. Então, segundo a narrativa do evangelista João, Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Porque essa era a acusação que os judeus faziam, de que Jesus se auto-intitulava rei e que por isso talvez estivesse ameaçando o poder de Roma e assim criar uma situação propícia que o levasse à prisão, ao julgamento, eventualmente à condenação, como de fato aconteceu. Então, Pilatos, com base na denúncia que recebeu, faz essa pergunta: Tu és o rei dos judeus? Como quem diz, você realmente anda espalhando isso por aí, se auto-intitulando rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Porque Jesus não rejeitou a palavra rei. Quando perguntado se ele era rei, ele disse: bem, se é para falar em rei, em reinado, em reino, então meu reino não é deste mundo. Mas quando ele responde isso, Pilatos então endossa mais uma vez a ideia de rei e faz uma nova pergunta: Logo, tu és rei? E Jesus responde: Tu o dizes, sou rei.
Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Encerra o item que Allan Kardec separou para então desenvolver essa ideia de um reino que não seja deste mundo, onde Jesus então semeava nessas que são aquelas horas finais já da sua passagem pelo nosso mundo, deixava, não semeava, ele já vinha semeando, mas ele consolida naqueles momentos finais a ideia de vida futura, de uma vida além desta vida no plano físico. Mas ele em nenhum momento disse, se auto-intitulou como sendo o rei disso ou daquilo. Quando foi perguntado, ele aproveitou o vocabulário humano para dizer, bem, se trata de se sou o rei, se é que é esse o caso, meu reino não é deste mundo. Ou seja, não estaria realmente ameaçando nenhum tipo de poder temporal, conforme a acusação. Assim nos mostra a história. E é com base nesse diálogo que Allan Kardec desenvolve esse segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com esse título, Meu Reino Não É Deste Mundo, e nós vamos então para o item específico de hoje, que é o item 4, que se intitula especificamente A Realeza de Jesus. Então Allan Kardec vai nos propor uma argumentação, um raciocínio em torno disso. Jesus afirmou, segundo o evangelista, que seu reino não era deste mundo. Mas ele vai nos propor também uma ideia interessante, com base nessa ideia de realeza de Jesus, já aqui para nós nesse plano. Diz então Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele também não terá um reino? Então Kardec abre esse item com essa pergunta, com essa reflexão. Será que Jesus, mesmo independentemente de que o seu reino não seja deste mundo, e nós entendemos esse significado espiritual de um reino, de um mundo de paz, já plenamente pacificado e de amor, e onde reinasse só o bem, nós entendemos que ainda isso não estava implantado na Terra, mas Allan Kardec ainda assim, a despeito disso, vem trazer o nosso pensamento para essa reflexão. Ainda assim, que Jesus tenha dito, meu reino não é deste mundo, não teria ele uma realeza sobre a Terra, já na Terra? O que Allan Kardec quer dizer com isso? E aí ele desenvolve o seguinte argumento. O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Então, como é que a gente tem esse título de rei, né? Se não é pelo poder político, né? O poder passageiro, como ele diz. Continua Kardec. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. E aí ele vai dar exemplos. É nesse sentido que se diz, por exemplo, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Ou seja, era costume já no senso comum, no imaginário popular, chamar de rei de alguma ideia, de alguma realização, aquele que se destacasse entre os seus pares. E é curioso que no Brasil nós conhecemos bem isso. Aparecem, por exemplo, o rei da bola, o rei do rock, aparece o rei do pop, aí não só no Brasil, né, mas também em outras culturas, a rainha de alguma coisa, a rainha da cozinha, a rainha do lar. Então, aquele que se destaca, a gente logo apelida de rei ou de rainha de alguma coisa. E é nesse sentido que Allan Kardec está puxando a ideia de que Jesus já tem uma realeza, sim, mas ele vai argumentar ainda. Essa realeza nascida do mérito pessoal, agora imagine um parêntese, né? Imagine, a gente está falando de mérito pessoal de pessoas comuns, quanto mais o mérito pessoal
do Mestre Jesus. Fechei o parênteses. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, e muitas vezes a gente tem que relembrar que, agora me foge, não sei se foi a personalidade histórica, não sei se foi José de Arimateia, teve uma personalidade que, participando daquele momento da crucificação, quando Jesus é crucificado, que ele, observando aqueles acontecimentos, disse: agora que começou. Então a realeza de Jesus não foi realmente durante a sua existência, mas a sua influência sobre o planeta, sobre o mundo, começa de fato após a crucificação. Então tem razão Allan Kardec de falar que essa realeza nascida do mérito fica especialmente, sobretudo, para a posteridade. Então ela, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, pergunta a ele: não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que conduz à coroa? Veja bem, então essa preponderância, essa realeza consagrada pelo mérito pessoal e que fica para a posteridade, vai dizer, ela é imorredora, quer dizer, não morre com o homem ou a mulher, né? Ao contrário, sobrevive essa fama, essa realeza, essa consideração acerca do mérito pessoal, sobrevive ao ser humano. Então ela é imorredora, enquanto que a outra, a realeza propriamente dita, a monarquia, o poder político, é o joguete das vicissitudes, porque o poder temporal é um joguete das circunstâncias. Quem herda, quem vai suceder, quem é o sucessor do trono, do poder, enfim. Ela, essa realeza pelo mérito, sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, a realeza temporal, muitas vezes é amaldiçoada, assim coloca Kardec. Porque muitas vezes, depois de um reinado, depois de um governo, pelos equívocos, pelas más ações, as gerações futuras vão se referir àquele governante como tendo sido um péssimo governante, ao passo que aquele que é considerado o rei dos filósofos ou o rei de alguma coisa, então que não é uma realeza de fato, né, mas é uma realeza por mérito, né, é um apelido, uma maneira de se referir, essa fica, porque essa foi conquistada por méritos pessoais, pelas ações. Então, por isso Allan Kardec afirma que essa é imorredora. E é sempre bendita pelas gerações que vêm depois. Então, aqueles que beneficiam a humanidade de alguma maneira, que se destacam por boas ações, por conquistas morais ou intelectuais, e temos vários exemplos, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa, todos que de alguma maneira se destacaram e que têm sido sempre referidos como pessoas de bem, então são sempre benditos pelas gerações posteriores. Então, a realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A pessoa morre, desencarna, acabou o seu reinado, o seu governo ali. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte, como no episódio da crucificação, em que um daqueles que assistiam diz essa frase: agora é que começou. Querendo dizer que aquele movimento do Cristo, aquele movimento que mais tarde, graças ao apóstolo Paulo, seria chamado de cristão, de cristianismo, que essa noção de cristão veio com Paulo, que isso realmente começou após a crucificação, ou seja, após a morte física, é que começa de fato a realeza, a influência sobre os corações e mentes das gerações por vindouras. Então, vai finalizando Allan Kardec, sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino
não é deste mundo. Então, traz Allan Kardec essa indagação. Quem mais do que Jesus terá influenciado o pensamento humano, terá influenciado a jornada humana no planeta desde o seu nascimento? A influência é de tal forma que o mundo se dividiu no espaço e no tempo. Nós temos o Ocidente, que é formalmente, culturalmente cristão, o Oriente, que segue outras doutrinas, igualmente respeitáveis e dignas de toda a consideração, e também com toda a propensão a que nós possamos nos elevar, aqueles que a seguem. Como também Jesus dividiu, não só no espaço, Ocidente e Oriente, como também dividiu o planeta no tempo. Nós marcamos o nosso calendário ano 2022, como nós estamos 2022 depois de Cristo. E é de se perguntar, já que muitas vezes, agora mesmo, com esse advento da pandemia, não poucas vezes ouvimos, infelizmente até entre irmãos de crença, irmãos cristãos de outras escolas e até irmãos espíritas, de que está muito ruim, de que tudo isso é uma desgraça muito grande e de que o mundo só tem piorado. Mas o cristão atento, aquele que está atentamente lendo o Evangelho, procurando se compenetrar do Evangelho, nós estávamos muito bem avisados pelo próprio Mestre, no seu sermão profético, naquelas últimas conversas na última ceia, onde ele nos prevenia de que tudo isso ia acontecer. E quando estivesse muito ruim, era só o começo das dores. Mas ele diz que não nos deixaria órfãos e que nos enviaria, que pediria ao Pai, que o Pai nos enviaria um Consolador, e que nós hoje reconhecemos como sendo o advento da doutrina espírita. Então, nessa onda de pessimismo, que às vezes envolve até mesmo nós que estamos estudando e admitindo tudo isso, compreendendo tudo isso, é de se perguntar então, como estaria o mundo se Jesus não tivesse vindo e semeado essas ideias, esse ideal de amor, esse ideal de vida futura, esse ideal de perdão? Não semeou só com palavras, semeou com a própria vida, com os seus exemplos. Então, nós, diante disso, observamos a influência incontestável do Mestre sobre toda a humanidade. Muito embora todos esses desafios, e que nós sabíamos, nós fomos informados por ele mesmo que iria acontecer, Allan Kardec, quando do advento da doutrina, não deixou passar despercebido esse tema e o inseriu na Gênese, lá no último capítulo, nos últimos itens, a geração nova, onde ele afirma que o mundo está em transição. Transição, por sua vez, que inspirou 3 livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade abençoada e missionária de Divaldo Franco, o que se chama Transição Planetária, o Alvorecer de uma Nova Era e, mais recentemente, a psicografia no rumo da regeneração, psicografado ao longo dos anos 2020, 2021, e que já trata da transição planetária, abordando o advento da pandemia por Covid-19. Então, dentro do cristianismo como um todo, nós sabíamos que tudo isso ia acontecer, e com o advento da doutrina espírita, Allan Kardec tratou disso nas obras básicas, e nós encontramos também nas obras auxiliares uma menção bastante consistente sobre isso. Então, imaginemos o que seria o planeta sem Jesus, sem que ele tivesse passado por aqui e semeado com a própria vida, com os próprios exemplos, todos esses ideais, todo esse ideal de paz e de amor. Uma vida pacificada é possível. Amar é possível.
Perdoar não apenas aos amigos, como era de costume entre os judeus, mas perdoai até os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, com o advento de Jesus, com a passagem dele pelo mundo, desde aqueles primeiros tempos dos mártires do cristianismo primitivo, até os dias de hoje, quantas instituições se levantaram sobre a terra em auxílio ao próximo? Quantas organizações, quantas ações individuais e coletivas, conhecidas e inteiramente anônimas, todas inspiradas pelo amar ao próximo como a ti mesmo, que Jesus nos ensinou. É nesse sentido que Allan Kardec diz, então, que ele nos pergunta: será que Jesus não tem já uma realeza na Terra? Quem terá influenciado mais a criatura humana a praticar o bem, a praticar o perdão, a praticar o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo? E nós vemos iniciativas nesse sentido, até mesmo fora dos limites do pensamento religioso. Quantas iniciativas para proteger a vida humana, para dignificar a vida humana? Quantas ações que apontam para a ética, para a preservação da vida? Quantas ações para proteger a infância, a velhice? Quantas ações para proteger os animais? Quantas ações para proteger o meio ambiente, o próprio planeta, que no final das contas é a nossa casa planetária e por hora não temos outra. E aliás, nós nesse período, já que falamos em transição, nós temos ou pelo menos deveríamos ter, o interesse em querer permanecer por aqui, porque aqueles que estiverem atravancando é que não vão poder participar desse banquete, que é colher esses frutos de um mundo não ainda perfeito, não ainda plenamente feliz, purificado, mas um mundo em regeneração, ou seja, se regenerando. Aquele que está se regenerando é porque já tomou a decisão de abandonar o mal deliberado e já se inclinou ao bem. Então, como teria sido isso? Como isso seria possível? Como nós estaríamos vivendo sem todas essas iniciativas de solidariedade e de amor que foram semeadas por Jesus? É de se perguntar. Então, nesse sentido, sim, com toda razão, o codificador, o ilustre, o querido codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em nos trazer esse questionamento, mas já quase atestando, afirmando que Jesus já tem sim, não apenas o seu reino espiritual ainda não é deste mundo, mas que já sim ele tem uma realeza terrestre, uma realeza já nesse mundo, nesse sentido de ser aquela personalidade que passou por esse mundo e que mais influenciou a criatura humana no sentido do bem, do amor, da paz e do perdão. E assim então, meus irmãos, nós vamos concluindo essa breve reflexão. Nós tínhamos apenas no cronograma da casa esse item, que é um item bem curtinho, mas que nós possamos amadurecer esse pensamento. Jesus influenciou e influencia e continuará influenciando as ações do mundo, até mesmo entre aqueles que não são adeptos de nenhuma religião, porque a sua realidade espiritual, a sua superioridade, o seu exemplo, os seus ensinamentos impregnaram de tal forma a alma humana que não é possível que já não esteja em curso essa realeza terrena de nosso querido Mestre Jesus. E assim, meus irmãos, nós vamos concluindo esse estudo que foi proposto para a data de hoje, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.